Olá! Neste vídeo serão resolvidas as questões de matemática do último concurso do Banco do Brasil, realizado em 2021, também da banca Sesgran Rio. Vocês podem tentar primeiro resolver as questões como simulado, e para isso coloquei a prova aqui na descrição do vídeo, ou pode simplesmente assistir para ver como a banca cobrou no último concurso. Essa prova teve modelos A, B e C, e aqui no canal você terá vídeo então para os três tipos. Um banco tem agências em 3 regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de 3 segmentos: Seguros X, Previdência Y e Consórcio Z. Cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco em cada segmento de atuação, lado esquerdo das equações, visando o alcance das metas do lucro operacional em milhares de reais, lado direito das equações. Deu as 3 equações. De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta da sua região é... Gente, é um sistema linear 3×3 que eu vou resolver aqui pela regra de Cramer. Eu vou descobrir aqui o D, que é o determinante da matriz incompleta, quando eu considero só o lado esquerdo. E aí eu vou tentar achar o x, o y, o z se eu precisar. Porque se eu achar o x e já encontrar a resposta, eu paro. O que seria o dx? Desculpa, o que seria o x? Seria o dx dividido por d. O que é o dx? Seria também montar a matriz 3×3, só que trocando os coeficientes do x pelo do resultado. Vou mostrar aqui que vai ser melhor. Então vou pegar aqui primeiro a matriz incompleta. Vou pegar os coeficientes de x, y e z em todas elas. Então, 2, 5, 4, 5, 2, 4, 3, 3 e 2. E aí, vou usar a regra de Sarri, Vou repetir as 2 primeiras colunas e fazer aquelas multiplicações de diagonais. Então, vou começar aqui da principal. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8 positivo. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3 também dá 60. Vou fazer a mesma coisa para cima, só que eu vou inverter os sinais. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4, 24, eu inverto, fica menos 24. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, eu inverto, fica menos. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5 dá 50, eu inverto, fica menos. Então, meu D foi 8 mais 60 mais 60, que dá 128, menos 24 mais... menos 24 menos 50, que juntando dá menos 98. Isso aqui deu 30. Isso aqui seria o nosso D, tá? Agora, como é que eu acho o dx, por exemplo? Eu vou substituir a primeira coluna pelo 690, 720 e 540. E as demais eu vou manter. Vou repetir aqui as 2 primeiras. Vou só passar um traço aqui, porque vai ficar um pouco misturado, só para diferenciar aqui e não atrapalhar. Gente, uma sugestão aqui, se você lembrasse de uma das várias propriedades que nós temos de determinantes, que fala que se eu multiplico uma fila, por exemplo, uma coluna, por o mesmo número, o resultado do determinante é esse número vezes o que eu teria, da matriz original. Só que aí, se serve para multiplicação, serve para divisão, porque na verdade multiplicar por um número é o mesmo que dividir um por um número é o mesmo que multiplicar por 1 sobre ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque os números aqui são muito grandes. Então, se você enxergasse isso, você conseguiria, por exemplo, dividir tudo essa coluna por 30. No final, você ia pegar o resultado e multiplicar por 30. Só que eu não fiz assim, porque nem todo mundo ia se lembrar dessa propriedade. Agora, deram contas muito grandes. Então, o que eu fiz? Ao invés de fazer essas contas grandes já aqui, por exemplo, 690 vezes 2 vezes 2, o que eu fiz? Multipliquei 2 vezes 2, que é 4, e mantive os vezes 690. Por quê? Porque eu sabia que lá em cima eu ia ter outra coisa vezes 690, que depois eu juntava e deixava para multiplicar uma vez só. Foi uma estratégia que eu fiz aqui, tá? É igual aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20. Vezes 540 é um número muito grande, eu só escrevi 20 vezes 540 por enquanto. Já que eu optei por não fazer essa divisão, porque nem todo mundo ia lembrar disso. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 720.
Poderia resolver? Poderia, mas vocês vão ver que desse jeito ficou mais fácil. Agora, olha só, 2 vezes 4 dá 8, vezes 540 dá 8 vezes 540, só que eu inverto o sinal. E faço assim com os outros. 3 vezes 4 dá 12, vezes 690, invertendo, menos 12 vezes 690. E 2 vezes 720 vezes 5, 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 vezes 720, só que eu inverto o sinal, menos 10 vezes 720. Por quê? Isso que é meu dx. Porque aí eu peguei, ó, 4 vezes 690 menos 12 vezes 690, eu já escrevi. Mais 4 menos 12 dá menos 8. E aí eu vou fazer essa conta uma vez só, essa conta maior. 20 vezes 540, mas eu tenho menos 8 vezes 540, 20 menos 8 dá 12. Então já coloquei 12 vezes 540. E finalmente, 12 vezes 720 menos 10 sobre 720 deu 2. 2 vezes 720. Ainda assim deu uma continha grande, mas já ficou um pouco menor. Então eu fiz aqui, ó, menos 8 vezes 690 deu menos 5.520. Mais 12 vezes 540 deu 6.480. E 2 vezes 720 deu 1.440. Então o resultado disso daqui, 2.400. Bom, agora eu resolvi calcular o x, que seria dx 2.400 dividido pelo d, que eu achei lá em cima, que era o 30. E olha só o que eu encontrei, 80 mil. Lembra que o x é seguros? Então, na região sul, ele tem que atingir 2 vezes x, ele tem que atingir 2 vezes 80. Então, na região sul, ele teria que atingir 160 mil. Olha só o que ele está falando na letra A. 160 mil de segmento seguro na região sul. Gente, já é a resposta. Né? Eu poderia testar os outros e ver que todos estão errados, mas é um concurso. Se eu já garantir que eu cheguei na resposta, eu simplesmente vou marcar e considerar essa questão já pronta, gabarito letra A. O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais de um mês para o mês seguinte. Ou seja, se no primeiro mês o título rendeu X%, no seguinte o mesmo título rendeu X menos 3%. O montante MX de capital arrecadado após esses 2 meses em um investimento de R$10 mil, em função da taxa de rendimento do primeiro mês, será dada por... Bom, vou trabalhar aqui a questão dos rendimentos, mesmo que esteja em função de X. E aí vamos pensar, o rendimento do primeiro mês é tranquilo. Ele já falou. Ele é X%. Mas aí eu quero já relacionar isso com o valor do investimento que ele fez. Então, na verdade, no primeiro mês é X% de 10 mil. Que seria, então, por enquanto, X sobre 100 vezes 10 mil. Posso cortar aqui alguns zeros e eu vou ter então que ele representa 100x. No segundo mês, ele já teve uma queda, vai ser x menos 3%. Mas cuidado, x menos 3% de quanto? Do que ele tinha no mês anterior. Então, na verdade, se ficou aqui 100x, o que ele vai ter no mês anterior é o 10 mil mais o 100x. Né? Não vou entrar aqui em detalhe de matemática financeira, acho que não vale a pena, mas a ideia é, o rendimento é sempre sobre o valor anterior, porque é o normal, capitalização composta, né? Não vou entrar em detalhe como eu falei, mas a ideia é essa, né? É você jogar em cima do valor que você já tinha. Então o que vai ser no segundo mês? X menos 3%. Mas de quanto? De 10 mil mais 100x. Aí eu vou chegar numa equação, assim, na verdade, uma expressão que eu vou ter que desenvolver. O que é isso aqui? É x menos 3 sobre 100 vezes isso daqui. 10 mil mais 100x. Bom, aqui a ideia seria fazer uma espécie de distributiva. Né? Eu poderia separar x sobre 100 e 3 sobre 100. Então eu teria aqui, na verdade, várias distributivas. Né? Eu vou tentar fazer assim mais detalhado para vocês entenderem. Ficaria x sobre 100... menos 3 sobre 100 entre parênteses, multiplicado por 10 mil, mais 100x entre parênteses. Eu teria que fazer todas as distributivas aqui. Ou seja, x vezes 10 mil dividido por 100, x vezes 100x
sobre 100, que vai dar, na verdade, 100x² sobre 100. E agora com o outro. Menos 3 vezes 10.000 sobre 100. Menos 3 vezes 100x sobre 100. Ficou um pouquinho espremido aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Vou cortar um monte de zero aqui agora, tá? Esse primeiro ficou só 100x. O segundo ficou só x². O terceiro ficou menos 3 vezes 100, que vai ser menos 300. E o último ficou só menos 3 vezes x, que deu menos 3x. Cheguei nessa expressão aqui, ó, x². 100x menos 3x dá 97x, menos 300. Gente, isso aqui tudo é o rendimento do segundo mês. Bom, agora ele quer saber esse montante do capital arrecadado no final. O que vai ser o montante? O que ele já tinha, que era 10.000, mais o rendimento do primeiro mês, que é 100x, mais o rendimento do segundo mês, que é x², mais 97x menos 300. Agora é juntar o que é possível, né? Vou manter o x², 100x mais 97x dá 197x, e 10.000 menos 300 dá 9.700. E essa expressão é a resposta da nossa questão, né? É uma resposta que você vai encontrar exatamente aqui na letra D. Nessa ordem, inclusive, x² mais 197x mais 9.700. Uma profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra. E na do segundo, um lucro de 12% também sobre o preço de compra. Ela recebeu, por essas duas vendas, uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo, a razão P sobre S é igual a... Bom, aqui nós vamos chamar de P a quantia paga pelo primeiro apartamento, que seria então o preço de compra. Então esse preço de compra do primeiro é o P. O próprio exercício determinou isso. E o segundo, também preço de compra, ele chamou de S. Agora aqui nós vamos estabelecer uma relação que praticamente já vai nos ajudar a resolver a questão. O que a gente sabe em relação à venda? Que o primeiro foi vendido com o lucro de 36% sobre seu preço de compra. Então, na verdade, ele foi vendido pelo valor que foi comprado P, mais 36% de P. Né? Nós já aprendemos, provavelmente vocês fizeram o curso comigo, que a porcentagem sobre o valor é, na verdade, a porcentagem vezes o valor. E que a porcentagem nada mais é do que o número sobre 100, por 100. Então, de uma maneira assim, um pouquinho mais direta, eu já vou escrever que foi vendido pelo valor de compra P, mais 36 por 100 vezes P. E vou deixar assim por enquanto. O segundo eu vou seguir a mesma lógica, só que o segundo, o preço de compra é S, e o lucro obtido nele foi 12%. Então, S mais 12 por 100 vezes S. O que mais que nós sabemos? Que a soma do preço de venda dos dois representa um lucro de 27% em relação à soma das quantias pagas. Por quê? Porque ele recebeu 27% a mais, é o lucro. Ou seja, se eu somar o P mais o 36% de P, e além disso somar o S com o 12% de S, tem que dar 27% a mais que o que ele pagou. E o que ele pagou? P mais S. Então, P mais S mais 27%, ou 27 por 100, sobre esse valor, vezes P mais S. Ficou uma expressão grande, mas vocês vão ver que vai ser bem simples da gente resolver. Bom, o que eu poderia fazer aqui a princípio? Poderia tirar o mínimo múltiplo comum, né, que vai dar 100, e também já poderia fazer uma distributiva aqui dentro. Posso fazer ao mesmo tempo, ou posso fazer uma coisa de cada vez. Vou tirar o mínimo aqui primeiro. Então, se eu tirar o mínimo de tudo, eu vou ter tudo sobre 100 de um lado e tudo sobre 100 do outro. Então, ficaria assim, 100 dividido por 1 é 100 vezes P, 100P. Mais
100 dividido por 100 dá 1 vezes 36p, 36p. Mais 100 dividido por 1 dá 100 vezes s, 100s. Mais 100 dividido por 100 dá 1 vezes 12s, 12s. Do outro lado, 100 dividido por 1 dá 100 vezes p dá 100p. 100 dividido por 1 dá 100 vezes s dá 100s. E 100 dividido por 100 dá 1 vezes 27 vezes tudo isso, que é um termo só, continua 27 vezes tudo isso. Então eu podia ter feito já a distributiva, eu preferi fazer uma coisa de cada vez. Como eu tirei o mínimo de tudo dos dois lados, é uma igualdade, é uma equação, eu posso cortar. Então o que eu vou ter do meu lado esquerdo? 100p mais 36p, que dá 136p. Além disso, 100s mais 12s, que dá 112s. E do lado direito, bom, tem que fazer a distributiva agora. Então, eu vou repetir esse início. E vou fazer 27 vezes P, que dá 27P. E 27 vezes S, que dá 27S. Vou repetir aqui meu lado esquerdo por enquanto. E vou juntar termos do lado direito só para simplificar a equação. Eu já tinha 100P, somei mais 27P. Então, eu tenho agora 127P. Já tinha 100S com mais 27S. 127S. Então, optei por trazer tudo que tem P para o lado esquerdo e deixar tudo que tem S do lado direito. Então, vai ficar assim. Mantenho 136P e o 127P que estava do lado direito, eu vou trazer para o lado esquerdo subtraindo. Ele estava somando. Igual. Eu já tinha o 127S, vou levar o 112 subtraindo. Então, do lado esquerdo, 136P menos 127P deu 9P. E do lado direito, 127S menos 112S deu 15S. Bom, o que ele quer na verdade? Ele não quer o valor do P e do S, ele só quer a razão P sobre S. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9 e levar dividindo e vou trazer o S dividindo para o lado esquerdo. Aí eu vou ter P sobre S e do outro lado 15 sobre 9. Já tem a relação então, 15 sobre 9. Só que nós não vamos encontrar essa resposta aqui, porque essa fração precisa ser simplificada. Ela precisa ser dividida por 3 em cima e embaixo. Agora sim. P sobre S é igual a 5 sobre 3. Essa é a razão que o exercício está pedindo. Né? E o nosso gabarito se encontra na letra B. De quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher. Gente, esse exercício ele tem um detalhe que vocês teriam de enxergar. Essa questão de fila, eu já até nas nossas aulas cheguei a fazer exemplos sobre isso. O que acontece na prática? São 6 pessoas. A princípio, essas 6 pessoas serão permutadas entre si. E se não houvesse condição estabelecida, né, qualquer ordem de serviço, ao todo seria pegar aqui a permutação de 6 elementos, que é o 6 fatorial. Muito tranquilo. A questão é que ele pôs um detalhe. Eles estão dispostos em fila indiana, são 2 homens e 4 mulheres, e entre os 2 homens deve haver pelo menos uma mulher. E o pelo menos, a princípio, complicaria, porque poderia ter uma mulher, poderiam ter 2, poderiam ter 3 e poderiam ter as 4. E juntar isso seria muito, muito complicado, né? E demorado. Mas aí entra o detalhe que vocês teriam que enxergar. É difícil estabelecer pelo que serve, porque não era nem assim, provavelmente, que o examinador queria que você fizesse. Queria que você enxergasse que você pode fazer pelo que não serve. Ou seja, o que não serve? Apenas os homens ficarem juntos. Esse era o grande segredo da questão, que vai simplificar demais. Né? No final, quem enxergou isso resolveu sem muita dificuldade. Então, olha só a lógica. Eu vou ver todas as possibilidades, já até contei, né, a permutação de 6. E vou ver as possibilidades que não servem, que são os homens ficarem juntos. A diferença entre isso é exatamente o que o exercício quer. Vou explicar melhor. Ao todo, todas as possibilidades que nós temos, independente de ter mulher entre os homens ou não. Todas as possibilidades. Seria a permutação desses elementos de todos eles, o 6, que é o 6 fatorial. Ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. São 720 formas diferentes em que essas 6 pessoas, aí não importa se são
quem são homens e quem são mulheres, 720 formas diferentes que essas pessoas poderiam formar essa fila. Bom, mas agora nós vamos analisar os homens juntos, que é o que não serve, mas é o segredo de resolver isso daqui. Como é que funciona, gente? A gente agrupa os dois homens aqui. Vou chamar de H1 e H2, homem 1 e homem 2. E aí você conta ele como se fosse um elemento só. E as 4 mulheres podem permutar à vontade. Ou seja, aquela sequência passa a ser uma sequência de 5 termos, porque os homens nós grudamos como se fosse um só. Então nós temos agora a permutação de 5. Mas com um detalhe, é princípio fundamental da contagem. Depois eu tenho que entender que eu poderia trocar esses homens de lugar. Ou seja, além dessa permutação de 5, com H1 e depois H2, ainda tem a possibilidade de ser H2 e depois H1. Na verdade, são só 2 possibilidades. Então eu tenho que fazer a permutação de 5 e ainda multiplicar por 2. Para considerar qualquer uma dessas ordens, H1, H2 ou H2, H1. Então seria 5 fatorial vezes 2. Que vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. Tá, fazendo essa continha aqui, não vou me estender, o 5 fatorial é 120. Mais 120 vezes 2 dá 240. Isso aqui é o que não serve. Então o que que serve? Serve exatamente os 720 menos esses 240, que é só o que não pode, que são os homens ficarem juntos. Ou seja, 480 é a nossa resposta. Tá? Só para ficar claro. Se eu garanto que os homens não estão juntos, vai haver pelo menos uma mulher entre eles. Pode ter uma, podem ter 2, podem ter 3 ou até mesmo as 4. Gabarito da questão, letra D. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de telefone celular. Para isso, usará 2 aplicativos, A e B, um de cada vez. Ele sabe que a bateria de seu aparelho, estando em carga total, é suficiente para até 4 horas de uso do aplicativo A e sabe também que com carga total a bateria é suficiente para até 1 hora e 20 minutos de uso do aplicativo B. Após se certificar de que a bateria de seu aparelho estava com carga total, deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Depois de algum tempo, ele interrompeu o uso desse aplicativo e imediatamente iniciou o uso do aplicativo B, até a bateria descarregar completamente, 3 horas depois do início do trabalho. Por quanto tempo o estudante usou o aplicativo A? Eu resolvi tudo em horas mesmo. E talvez isso aí complicou um pouquinho. É isso que eu vou depois mostrar como fazer em minutos, que é mais tranquilo. O que acontece? Eu mantive aqui a questão do aparelho A como 4 horas. E o aparelho B, eu enxerguei que 1 hora e 20 minutos é, na verdade, 1 hora mais 1/3 da hora. Porque a hora tem 60 minutos e 20 minutos seria 1/3 disso. E aí aqui eu pus como 1 inteiro e 1/3, que na verdade dá 4/3. E aí eu montei uma relação a partir daqui. A primeira é bem tranquila, tá? Um sisteminha. Eu somando a quantidade, eu vou chamar de x, o tempo do que ele usou o aplicativo A, e de y, o tempo que ele usou o B, o tempo total tem que dar 3 horas. Então eu pus que x mais y é igual a 3. Estabeleci que se eu pegar essas 3 horas e multiplicar pela fração do A que ele representa, que é x sobre 4, ou x vezes 1/4, e somar com as 3 horas vezes a razão do B, que é y vezes 1 sobre 4/3, e aí eu tinha feito primeiro assim, depois é que eu mudei, isso teria que ser exatamente o total das 3 horas. E desenvolver isso daqui com essas frações. Só que eu vou mostrar agora de um jeito um pouco diferente. Eu vou mostrar que se eu fizesse em minutos, ficaria um pouco mais simples. Então, olha só. Continua sendo x o tempo A e y o tempo B. Só que esse A, 4 horas, nós vamos pegar 4 vezes 60, que vai dar 240 minutos. Isso não vai mudar a lógica que eu usei para resolver, tá? Só simplificou para não ter que trabalhar com essas frações. E o B, né, que seria, então, esse aplicativo B, que seria 1 hora e 20 minutos, a gente colocou, ou pode colocar, como 160 mais 20, que vai dar 80 minutos. Só que aí esse tempo total que ele vai ficar, das 3 horas, também tem que ser transformado, tá? Seria 3 vezes 60, 180 minutos. E aí eu vou criar aquelas mesmas 2 relações que eu tinha estabelecido ali embaixo,
só que agora em forma de minutos. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais simples, tá? Por isso que eu alterei. Então, até para justificar, tá, gente? É porque assim, se eu tivesse fazendo a prova lá na hora, eu teria feito da fração. Foi o jeito que eu enxerguei primeiro e como eu rapidamente consegui chegar na resposta. Agora, depois, com um pouco mais de tempo, que hoje é que eu estou gravando, uns dias depois, eu pude repensar e achar uma forma mais tranquila para vocês. E é isso que eu estou trazendo aqui no vídeo, tá? Para simplificar um pouquinho. Então, o que é que nós temos aqui de relação? Que se eu somar o tempo do A, que é x, com o tempo do B, que é y, eu vou ter, então, as 3 horas, que é 180 minutos. Isso aqui seria uma relação que eu vou chamar de 1, que isso vai criar um sistema linear. E se eu pegar 3 vezes a fração do x, que é ele dividido por 240, e somar de novo com... desculpa, gente. 3 estaria em horas, né? Então, deixa eu consertar aqui. Se eu pegar essas 3 horas, que na verdade são 180 minutos, e multiplicar pela fração do x, que seria x sobre 240, somar com esses 180 minutos, vezes o meu y, que estaria sobre 80, tem que dar os mesmos 180. Aí dá para fazer algumas simplificações aqui, tá? Ó, dá para cortar aqui e aqui, dá para cortar aqui e aqui. Então, por enquanto, eu tenho que 18x sobre 24 mais 18y sobre 8 é igual a 180. Daria até para simplificar mais, mas por enquanto eu vou deixar assim. O que eu vou fazer então? Tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados, entre 24, 8 e 1, que vai dar 24. Então, 24 dividido por 24 dá 1 vezes 18x, vai dar 18x. 24 dividido por 8 dá 3, e 3 vezes 18 vai dar 54y. E do outro lado, 24 dividido por 1 dá 24, e agora eu vou multiplicar 24 vezes 180. Vai dar um número um pouquinho maior, mas como eu falei, eu preferi fazer assim, porque eu acho que ficou mais fácil o raciocínio. Vai dar 4.320. Aí eu posso cortar o 24 dos dois lados. Bom, só que aí nós temos agora a segunda relação em forma de sistemas. E aí eu vou fazer pelo método da substituição. Vou voltar lá na primeira e colocar que o y é 180 menos x. E vou trazer isso agora para a segunda. 18x mais 54 vezes 180 menos x é igual a 4.320. Gente, reforça, eu estou trabalhando com números maiores porque eu não quis forçar a simplificação aqui. Dava para ser mais reduzido, eu estou mais preocupado aqui com o raciocínio, tá? Então ficou assim, 18x mais 54 vezes 180 dá 9.720. 54 vezes menos x dá menos 54x igual a 4.320. Mais 18x menos 54x dá menos 36x. E do outro lado, 4.320 menos 9.720 dá 5.400. Só que dá negativo, né? Porque o maior é negativo. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter então que 36x é igual a 5.400. E que x será 5.400 dividido por 36. Esse resultado vai dar para mim 150 minutos. Ora, mas 150 minutos é o mesmo que 120 mais 30. E 120 minutos dá 2 horas. Então, na verdade, a resposta seria 2 horas e 30 minutos. Isso está no gabarito, que é a letra D. Como em vários outros exercícios de matemática, daria para resolver isso aqui de outras formas. Por exemplo, aqui, quando eu estabeleço essa relação multiplicando por 180, eu poderia só ter colocado as frações igual a 1, que seria o 100%, então eu estaria trabalhando só com a carga e não com o tempo. Mas como eu falei, eu quis trazer um raciocínio que na prática, se eu estivesse fazendo a prova, seria aquele que eu teria utilizado, minha forma de fazer e tudo mais. Eu tenho trocado essa experiência com vocês. Às vezes eu me coloco no lugar do aluno, já fiz alguns concursos, então o que acontece é que muitas vezes eu passo a experiência também. Eu teria feito desse jeito, então mostrei esse jeito aí para vocês. Espero ter ajudado.